morrido, irmãos. Amém? João Batista também já tinha morrido naqueles mesmos dias. Então eles acreditavam que um espírito pudesse reencarnar, como prega aí o Espiritismo. E outros, Jeremias, alguns dos profetas. Então essa crença popular de reencarnação, ela é antiga, não é da agora não, sempre existiu. Então, Jesus perguntou, mas vós, versículo, continuou ele, que dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o quê? O Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra, terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra, terá sido desligado nos céus. Queria que também você viesse comigo aqui, em Mateus mesmo, voltasse um pouquinho, no capítulo 8, versículo 5. Diz assim, tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando, Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu, Senhor, não sou digno que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será o quê? E ele explica, pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este, vai, e ele vai. E ao outro, vem, e ele vem. Ao meu servo, faz isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente, do Ocidente, e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai-te, seja feito conforme o quê? A tua fé. E naquela mesma hora, naquele momento que Jesus estava falando isso, o servo foi curado. Irmãos, olhe para mim. Jesus fez uma pergunta no primeiro texto que nós lemos. Que dizeis que eu sou? O que as pessoas dizem? Quem eu sou? Jesus tinha uma curiosidade de saber se ele estava conseguindo transmitir a sua mensagem corretamente. Se as pessoas estavam entendendo quem ele era, o trabalho que ele veio fazer. Até então, nenhum discípulo havia declarado a divindade de Jesus. Os discípulos, até então, achavam que Jesus era um profeta, como dos antigos profetas, e achavam ele verdadeiramente um mestre, um homem sábio. Tinham várias impressões de Jesus. Então, Jesus queria saber se as pessoas estavam entendendo quem ele era. E ele perguntou, o que vocês escutam por aí que as pessoas estão dizendo? Então, às vezes, nós não entendemos quem é Jesus na nossa vida. Assim como aquelas pessoas naquele tempo não entendiam muito bem quem era Jesus na vida deles, porque Jesus estava chegando, hoje muitos cristãos não entendem quem é Jesus. Eu queria aqui lembrar você que Jesus, ele é aquilo que Pedro declarou aqui, que tu és o quê? O Cristo, o Filho de Deus. O Cristo significa o enviado, o Messias, o Salvador, aquele que estava sendo esperado por séculos e séculos, que viria trazer a resposta, a solução para Israel. Ele era o prometido, o profetizado centenas de anos atrás, ele era aquele que Deus havia prometido. Então,
ele era o Deus vivo, feito agora em carne. E pela primeira vez, os discípulos agora estão declarando a divindade de Jesus. Por que eles não declararam antes? Eles não declararam antes simplesmente porque eles ainda não tinham compreendido quem era Jesus. Você não faz certas declarações na sua vida porque você ainda carrega no seu coração muitas dúvidas daquilo do que Jesus pode fazer, do quem Ele é, qual é o poder dEle. Eu vejo às vezes uma pessoa muito tímida para orar. Às vezes eu, como pastor aqui de cima, observo pessoas extremamente tímidas para declarar, dizendo assim, e se eu declarar e não acontecer? Irmãos, o problema não é seu, o seu problema é você declarar com fé, se vai acontecer hoje, se vai acontecer amanhã, se vai acontecer daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 20 anos, não importa, o importante é que você creia que vai acontecer, porque no tempo de Deus as coisas acontecem, diga glória a Deus. E o diabo muitas vezes inibe as pessoas quanto a isso, porque ele diz assim, você orou, não aconteceu, você falou, você não aconteceu, e aí ele consegue inibir. Mas eu quero hoje aqui despertar você para declarar aquilo que Jesus veio fazer na tua vida, aquilo que Jesus veio fazer na vida da tua família, aquilo que Jesus veio fazer na vida das pessoas aqui. Deus te convida a declarar, assim como Pedro declarou na unção, ele disse, não foi carne nem sangue que te falou isso, Pedro, isso não é fruto da tua cabeça, quando você disse que eu sou o Cristo, o Filho de Deus, você falou isso na unção do Espírito Santo, e o meu desejo, o meu sonho é que você seja tal maneira envolvido pelo Espírito Santo, que comece a fazer declarações de fé a respeito de Jesus, do que Ele é, do que Ele pode fazer e o que Ele tem feito, diga glória a Deus. Tem pessoas que dizem assim, se eu declarar e não fizer, o problema não é seu, o problema é de Deus, o seu problema é declarar, é profetizar. Lembra que eu preguei aqui domingo falando sobre o Vale de Ossos Secos? Profetiza, a sua função é essa. Você não é poderoso para fazer milagre. Você não tem poder para fazer milagre em si mesmo. O poder que tem na sua vida é o poder do Espírito Santo. Diga glória a Deus. Então é dessa maneira. Então o que você diz influencia toda a sua vida. A pessoa que é uma pessoa negativa, ela sempre vai, porque tem problema, porque não dá, porque não vai, porque é assim, e parece que a vida da pessoa sempre está amarrada. Mas quando você começa a ser positivo, né, você começa a declarar positivamente que aquilo vai acontecer, porque não é porque eu mereça, não é porque eu sou bonzinho, é porque Jesus disse que os sinais acompanhariam os que crerem. Meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, imporão, até para falar em línguas tem pessoas que têm medo de falar em línguas. Você começa a falar, e quanto mais você falar, Deus vai mais dar a você. Pastor, eu comecei a falar em línguas, mas eu fiquei com medo, será que isso é de mim? Irmãos, ouça bem, se você começar a falar em línguas de verdade, ungido pelo Espírito Santo, é uma cachoeira, você começa a falar, e daqui a pouco dá vontade de falar mais. E qual é o proveito disso, pastor? A Bíblia diz que o teu espírito é edificado. O seu homem interior é edificado. Estamos pregando aqui, ensinando sobre o homem interior. O que alimenta o homem interior? É a palavra. O que alimenta o homem interior? É o poder do Espírito Santo que alimenta. Então, na medida em que você fala, o espírito é edificado, quando você está falando em línguas. Então, se falar vitória, terá vitória. Se falar derrota, terá derrota. Se falar salvação, terá salvação. Se falar cura, terá cura. Se falar transformação, mas se você disser não dá, não vai, não é, não pode, também não vai. Porque a Bíblia diz que nós temos que ter esta unção do Espírito para declarar. Pedro declarou, tu és o Cristo, Filho de Deus. E Jesus ficou feliz na vida, disse, olha, não foi nem sangue, nem carne, declarou isso. Foi o Espírito Santo que está em você. Irmãos, eu quero pedir, estou pedindo a Deus, que cada membro desta igreja seja um discípulo do Senhor. Eu não quero que você seja membro da igreja de Nova Vida. Eu quero que você seja cidadão do céu, cidadão do reino de Deus. E o cidadão do reino de Deus, aí vem o que eu vou falar, ele tem uma linguagem do reino. E a linguagem do reino diz, tudo é possível.
Você pode repetir comigo? Tudo, diga mais uma vez. O problema é que quando você não tem fé para assumir a palavra, você confia mais no seu taco do que no suprimento de Deus, você fica sempre prisioneiro. Vou falar isso. Todas as vezes que Deus está pedindo de você um ato de fé, e você não tem esse ato de fé, você fica prisioneiro daquela sua concepção. Não, eu acho que se eu fizer, não vai dar certo, se eu fizer, vai faltar isso, se eu fizer. Realmente, você já definiu. Se você tivesse fé, você diz assim, não, eu terei suprido em Cristo Jesus cada uma das minhas necessidades. Então, a primeira coisa que eu quero dizer a você é o seguinte: você precisa começar a profetizar na unção do Espírito Santo mudanças na sua vida pessoal, na vida da sua família, no chamado que Deus tem para você. E não só isso, assumir posição. A história aqui do centurião, ele explicou a razão porque ele dispensava que Jesus fosse lá na casa dele. Disse, Senhor, eu não sou digno. Ele confiava tanto em Jesus que ele sabia que se Jesus liberasse uma palavra de Deus de fé fosse pronunciada, ia acontecer alguma coisa. A fé começa, irmãos, com uma palavra. Diga isso comigo, a fé começa com uma palavra. Aquilo cai no seu coração e você assim, eu estou decidido a crer nisso. Eu estou decidido a crer. Eu olho para vocês, eu falei uma vez, eu consigo ver alguns de vocês, aquilo que vocês ainda não são. Vai levar um tempo. Mas alguns de vocês serão campeões, poderosos, porque vão acreditar e vão começar a colocar em prática a palavra de Deus. Há pessoas que dizem, não, se eu fizer isso, não vai acontecer. E fica presa ali. E não dá o passo de fé. E aí, nunca muda aquela situação. Nunca sai daquela situação. Então, a fé começa com uma palavra que você toma o propósito de praticar. Sabe? Às vezes Deus está pedindo que você vá falar com uma pessoa. Que você vá, não vou não, porque eu vou sofrer. Deus está pedindo a você que você assuma uma posição. Não vou tomar essa posição porque eu vou ter prejuízo. E então você fica preso na sua falta de fé. Mas no dia em que essa palavra entrar e que você tiver fé para obedecer, você vai ver que muitas coisas que estavam retidas na sua vida foi por falta de obedecer a palavra que o Espírito gerou dentro de você e você não creu. O que você diz determina o que você é. Diga glória a Deus. Nós podemos pronunciar palavras frutos da fé. É claro que você não tem que ser um papagaio, porque tem gente, eu estimulo aqui. Qual é o meu estímulo? Eu aqui durante o culto hoje estimulei você a orar por pessoas que você quer ver salva. É verdade isso? Diga amém. Eu durante o culto tenho orado pelos enfermos. Eu durante o culto tenho motivado você a pensar e refletir sobre algumas coisas que você precisa mudar. Mas a verdade é que se isso não sair frutos do Espírito Santo dentro de você, não vai produzir efeito. Não é o ato de repetir a palavra que faz o milagre. É o ato de você declarar a palavra ungido pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. Essa é a diferença. Nós podemos pronunciar palavras que são frutos da nossa fé. Nós podemos começar um milagre pronunciando uma palavra que vai se transformar por meio da fé. Jesus fala sobre mover montes. Ele diz que nós podemos dizer ao monte que ele vai ser movido. Mas parece um pouco ridículo você chegar para um lugar, para um monte, e pronunciar palavras. Como parece ridículo chegar num vale de ossos secos e dizer que aqueles ossos tomarão vida. Então parece situações
que você diz assim, mas eu vou dizer aquela situação, eu vou dizer aquela pessoa. Você quer ver uma coisa que estremece qualquer pessoa? É quando você é ungido pelo Espírito Santo, chega uma pessoa e diz assim, ó, você vai se converter, porque eu estou orando, e eu creio que Jesus vai fazer uma grande obra na tua. Tu fala isso para a pessoa não quer nem ouvir. Eu me lembro quando eu não era crente, minha madrinha era cristã, e ela profetizou muitas vezes sobre a minha vida que eu me converteria. E quando ela falava, eu tremia nas bases, irmão. Porque eu disse, não vou ser crente não, esse negócio de ser crente é coisa para maluco, não quero isso não. Esse negócio não é para mim não. Eu tinha medo, mas eu tinha medo que ela abrisse a boca, porque eu sentia que quando ela falava aquilo com autoridade, com toda a pureza da fé que ela tinha, aquela palavra de alguma forma entrava em mim, né? Quantas vezes antes de me converter, eu pensei se eu fosse o crente, eu disse, mas não tem jeito nem para crente, não tem nem cacuete, mas é por causa daquelas palavras que foram quebrando, que foram quebrantando. Então, quando você declara a palavra sobre a pessoa, sobre a circunstância, olha, eu me lembro que eu construí uma igreja na Ilha do Governador, que eu passava em frente ao terreno, estava lá, vende-se, e eu não tinha um tostão, nossa igreja era menor do que essa aqui, irmãos, muito menor. E aí, eu passava em frente ao terreno, parava, botava a mão no muro assim, e declarava, eu declaro esse terreno para a glória de Deus, aqui vai ser construída a nossa igreja, eu declaro isso em nome de Jesus. Olha, parava o carro, vou ali fazer uma oraçãozinha, botava a mão no muro e declarava, porque eu entendi que quando você declara a palavra sobre o local, sobre a pessoa, sobre a circunstância, essa palavra, ela é demolidora, ela vai começar a quebrar barreiras. Aí você diz, o que aconteceu? Vai lá ver lá o prédio que está lá construído, e a igreja hoje lá. Mas quantas vezes eu me lembro que até a última hora, só para você saber, quando nós estávamos para comprar o terreno, era na época em que a inflação no Brasil era 20% ao mês. Alguém pegou esse tipo de inflação, lembra disso? 20%, chegar no final do mês, quem era assalariado estava ganhando 20% a menos. 5 meses o cara não estava ganhando mais nada, porque se não tivesse reajuste. E foi nessa época que nós adquirimos. E eu me lembro quando eu fiz a proposta para o homem de comprar o terreno, de dar uma parcela, a metade em dinheiro, e a outra metade pagar em 12 vezes, sem juros e sem correção monetária. Uma proposta quase que imoral essa, né? Mas o homem aceitou e acabou que no dia que nós íamos fechar um negócio, aliás, na semana que a gente ia fechar um negócio, apareceu um camarada lá que oferecia uma quantia, a quantia à vista em dinheiro. Chegou lá, eu estava conversando com ele, o homem chegou e disse, olha, seu Mário, vem aqui, o senhor não quer fazer um negócio comigo? Quero comprar seu terreno. Abriu a maleta, irmão, eu estava vendo, abriu a maleta e aquele montão de dinheiro, disse assim, ó, vamos lá no cartório agora que nós vamos comprar esse terreno agora. Aí, ouça bem, é isso que eu estou te falando. Aí eu virei para ele e para o proprietário e disse assim, olha, ouça o que eu vou falar aqui agora. Esse terreno foi consagrado a Deus. Eu já profetizei sobre ele e aqui vai ser construído um templo. Eu não sei se eu vou comprar esse terreno do senhor, seu Mário. Eu não sei se eu vou comprar esse terreno do senhor, mas eu vou dizer uma coisa para você. Esse terreno é do Senhor e é da igreja da qual eu faço parte. Então, eu quero declarar isso. O camarada que estava com a baliza de dinheiro, virou para mim e disse assim, o senhor é maluco, o senhor é fanático, eu vou construir, ele queria, o terreno, queria construir uma produtora de filme pornográfico. Olha só como é que o diabo faz. Queria manchar a glória de Deus que eu tinha declarado ali sobre aquele local. Aí eu disse para ele assim, olha, meu amigo, eu não sei o que vai acontecer, mas isso aqui vai ser uma igreja. Não sei se vou comprar dos seus herdeiros, não sei o que Deus vai fazer, mas eu quero dizer aqui diante de vocês dois, que esse terreno pertence a Deus, é da igreja e é para a glória de Deus. O senhor está maluco? É isso aí. E eles saíram dali e foram para o cartório. Chegou lá no cartório, o homem preparando os documentos todos, para pagamento à vista, em dinheiro.
Aí o proprietário teve um santo temor no coração. Ele me contando, ele disse assim: pastor, veio um pavor, um pavor tomou conta do meu coração, que eu não sei explicar, o senhor, um medo, e eu disse: eu não vou fazer mais nada. O cara: só nós está aqui, o documento está pronto, só o senhor assinar. O próprio diabo, né? Está em cima da hora. Tal. Aí ele disse: não, esse terreno é da igreja, eu vou lá para procurar o pastor. Saiu, deixou o cara sem pai, sem mãe, no cartório, irmãos. Voltou correndo, ele sabia onde eu morava, foi me procurando na minha casa. Ele disse assim: eu vim aqui dizer para o senhor que eu não vou mais vender o terreno, porque o terreno é da igreja. Aí eu disse assim: mas eu só posso fazer nessas condições que eu falei para o senhor. Não tem problema não, eu aceito. E nós compramos, e hoje tem um templo lá de 3 andares, imenso lá, para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu tive coragem de, diante de tudo que estava dizendo não, diante do último segundo, declarar ali a palavra de Deus e a glória. Você entende a dimensão do que eu estou falando? Diga amém. Eu poderia dar outro exemplo pessoal, eu estou dando esse exemplo, irmãos, para terminar, para entender, para você entenda o que Deus quer da tua vida. Eu estava procurando um emprego melhor, na época eu era projetista mecânico, desenhista projetista mecânico. E eu estava trabalhando numa empresa, mas estava satisfeito com o meu salário, que é um salário maior. E saiu um anúncio no jornal: precisa-se tal, de projetista, assim, sabe? E eu destaquei e falei assim: vou orar sobre isso. Cortei aquele anúncio no jornal, me ajoelhei e comecei a orar. Fui orando, até que chegou o momento que eu tive fé para declarar que aquele emprego era meu. Dá para entender isso? Diga amém. E eu tive fé. Aí fui. Quando cheguei lá, era umas 10 horas da manhã. Cheguei lá, o camarada: eu vim aqui para me candidatar. Disse: já encerrou as inscrições. Teve muita gente aí, teve para mais de 30 candidatos. E quando foi 9 horas, fechou. Aí eu olhei para o camarada e disse assim: olha, isso não pode ter acontecido. Disse: por que não? Falei: porque a vaga que está lá é minha. Como é que é? Eu falando sério com ele. Estava rindo, não. A vaga que está aí é minha. Do senhor? Falei: é. O senhor, por favor, liga lá para dentro, para o RH, e diz que o rapaz que vai ser o desenhista, projetista mecânico, está aqui fora. O cara ficou olhando para mim assim, eu sério, ligou. Tem um camarada aqui dizendo que... tá bom. A chefe lá do departamento do Recursos Humanos disse que achou engraçado, mas mandou o senhor entrar. Obrigado, eu sou muito engraçado mesmo. 3, cheguei lá, preenchi e tal. Aí na hora que ela foi fazer a primeira entrevista, o rapaz que estava na portaria da empresa disse que o senhor disse que a vaga é sua. Eu falei: sim, senhora. Mas o senhor sabe que tem outras pessoas, tem 30 candidatos que apareceram aí, nós já eliminamos um bocado aqui pelo próprio currículo, mas o senhor tem que concorrer com outras pessoas. Eu disse: minha senhora, não me importo de concorrer com as outras pessoas, mas eu estou dizendo para a senhora que a vaga é minha. O senhor é muito engraçada. Eu sou muito engraçado. Ela queria dizer que o senhor é muito maluco, né? Mas ela não podia dizer, disse que era muito engraçado. Conclusão, só para você saber. Foi se desenvolvendo o processo, seleção, teste profissional, foi passando. No final, chegou no final, tinha eu e outro rapaz, ela disse assim: olha, o senhor botou aqui o salário acima do que nós oferecemos, que já era maior do que o meu. Eu disse: é verdade, mas eu quero esse salário aqui, porque vocês querem ter um bom profissional aqui? Querem? Então, sou eu. Sou eu. E eu acho que mereço ganhar isso aí. Isso aí, porque tem verbas que são para os setores. Eu disse: o senhor vai ter que voltar a conversar com o engenheiro sobre isso, que era o engenheiro responsável pela área. Aí eu voltei lá para conversar, falei para ele. Conclusão: aceitaram a minha proposta. No dia em que eu saí de lá, já para começar no outro dia, entreguei os documentos, eu saí de lá gritando assim: funciona. A fé funciona. A fé chama a existência. Mas você tem que impô-la diante
das circunstâncias. E neste momento parece ridículo quando você faz isso. A fé, no primeiro momento, parece ridícula. Mas é isso que você tem que aprender a vencer. A vencer aquilo que parece. Você não tem que seguir a mente do mundo. Você tem que seguir a mente de Cristo. E na mente de Cristo, tudo é possível. Amém? Vamos ficar de pé. Tem gente que vai sair daqui para declarar e se posicionar. Você está entendendo o que é fé? Fé é você declarar aquilo e se posicionar. Eu não sei o que Deus quer fazer contigo, mas eu sei que Ele quer que você use a sua fé. Levanta a sua mão e diga assim: Senhor Jesus, assim como Pedro declarou que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, movido pelo Espírito Santo, aquele centurião também, Senhor, declarou que Tu mandasse uma só palavra e o servo deles ficaria curado, e ficou. Pai, eu quero agora declarar que, Senhor, este terreno aqui pertence a Ti. Eu quero declarar, Senhor, que este terreno é para construirmos aqui um baita de um templo aqui, onde nós teremos muitos e muitos homens e mulheres de Deus Te servindo e Te adorando e sendo enviado para muitos lugares, ó Deus. Pai, eu declaro também, Senhor, agora, que todas as dificuldades financeiras nós vamos vencer, em nome de Jesus, que todas as contas das vidas pessoais das pessoas que estão aqui presentes e da Tua igreja serão pagas, que não faltará o pão. Eu declaro agora, Senhor, que portas maravilhosas se abrirão, de emprego, de trabalho, de suprimento, em nome de Jesus. Senhor, aumenta a fé do Teu povo, para crer, Senhor, que Tu podes muito mais, que Tu não és um Deus limitado, que Tu és o Senhor do universo, aquilo que Pedro declarou: Tu és o Cristo, Filho de Deus, eterno Salvador, aquele que pode todas as coisas. Pai, coloca esta fé no coração da Tua igreja, para declarar, se posicionar, que nós possamos sair de uma posição de religiosidade, ó Deus, e começar a viver, Senhor, a evidência do Teu reino, a manifestação do Teu reino na nossa vida, que nós possamos quebrar, Senhor, toda e qualquer armadilha do diabo, para profetizar e ser edificado e dar testemunho que Tu és um Deus vivo. Tu não estás morto, Senhor, Tu estás vivo dentro de nós, Tu estás na nossa boca, na nossa vida, no nosso andar. Aleluia, Pai. Rompe essas cadeias, Senhor, de preconceitos, de medos, ó Deus, esse preconceito humano, essas posições humanas, Senhor, quebra tudo isto, Senhor, e faz do Teu povo um povo que chama a vida, Senhor, aonde há morte. Aleluia, salvação aonde há perdição, cura onde há doença, libertação aonde há prisioneiros, porque Tu és o Deus da glória, o Senhor Todo-Poderoso, o El Shaddai, Pai. Em nome de Jesus, profetiza sobre o seu trabalho agora, profetiza sobre a sua família, meu irmão, declara agora as mudanças, as quebras, profetiza ali, diga: em nome de Jesus vai mudar. Profetiza para os teus amigos, profetiza no seu ambiente de trabalho, profetiza a igreja, e serão quebradas todas essas cadeias, em nome de Jesus. E que o povo de Deus diga amém, diga glória a Deus, amém. Irmãos, eu quero que vocês saiam daqui cuspindo fogo, e declare aquilo que Deus quer que você declare, porque Ele é o Senhor do universo. Obrigado, leva-nos em paz, Senhor, em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos, Deus abençoe.